Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Iniciando mais um projeto 626 nesta manhã gostosa. E hoje uma chuva danada por aqui já pela manhã, né? Sabe aquela chuva de barulho no telhado mesmo, né? Espero que a internet não caia, tá bom? Como é que você está? Bom dia, Neto. Bom dia, Aline. Bem-vindos nesse nosso encontro matinal. Agora 6h26 da manhã. Não é? Para fecharmos esta semana com um bate-papo legal também, agradecendo sempre a sua presença neste momento, que nos motiva, como sempre digo, esse caminho de duas vias para sempre nos motivarmos, nos fortalecermos nesta troca de energia, tá bom? Muito bem, Neto, já falei, né? Muito bom dia para você também. Mandar chuva por aí, que não está chovendo aí. Pois é. Benedito, alô Benedito, como é que você vai? Tudo bem? Muito bem. Nós vamos então dar sequência numa linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui a respeito de futuro, a respeito do legado, a respeito do que é que eu estou fazendo para construir o meu futuro ou melhor dizendo ainda, como se construir um futuro, não é? Como concentrar-se, como focar-se, e se para construir um futuro eu posso pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, eu quero fazer isso, será que alguma coisa será bem feita ou eu tenho que focar, não é? Então vamos trazer aqui alguns exemplos de como se construir um futuro, de como se construir uma história, de como se construir algo producente, algo que durará ao longo de sua vida, não é? Mas nós temos que nos fazer algumas perguntas, nós temos que entender a base de algumas coisas, não é? Bom dia, Érica, também. Valéria, muito bom dia também. Muito bem, então para construir qualquer coisa de uma maneira sólida, de uma maneira que possa durar, que possa vingar, da qual eu possa usufruir, evidentemente, ao longo de minha vida, sempre vai demandar planejamento, tempo e dedicação. Não há uma construção sólida sem um planejamento. Não há uma construção sólida no estalar de dedos que aconteça da noite para o dia. E não há uma construção sólida que aconteça sem dedicação, sem empenho, sem algumas condições básicas para que isso aconteça, não é? Eu já costumo dizer sempre, eu falo que muitas pessoas às vezes desistem de construir alguma coisa para o futuro, exatamente devido ao caminho que tem que ser percorrido, exatamente porque vai demandar tempo, exatamente porque tem de haver muita dedicação. Vamos pegar, por exemplo, a construção de uma casa, não é? Nós entramos numa casa qualquer, numa construção mais sofisticada, menos sofisticada, e não prestamos atenção, às vezes, em todo o processo de construção disso, não é, Jussara? Bom dia. Então a gente, às vezes, fica pensando em questões secundárias e não em todo o processo de construção, em todas as etapas. A minha parede vai ser azul? Não, eu quero que seja verdinho, eu quero que seja cinza, eu quero que seja claro, eu quero que seja, enfim, tal. Calma, que isso vai haver um tempo para discutir isso, um tempo para planejar isso, para executar esta questão. Por quê? Para construir uma casa, nós temos que passar por vários processos planejados, empenho, dedicação, muito esforço, enfrentando as adversidades, as dificuldades que sempre surgem no caminho, não é? Por exemplo, uma casa, nós temos que começar uma vez, evidentemente que já tem o terreno, olha o processo anterior, né? Já tem o terreno, já foi com o engenheiro, já fez a planta, já fomos nos órgãos aí governamentais para liberação, enfim e tal. Uma vez todo esse processo sendo feito, nós vamos então contratar uma empreiteira, um pedreiro, que vai abrir o alicerce, não é? Toda aquela estrutura de medição do terreno, esquadrejamento e tal, abrindo as pilastras, abrindo o alicerce,
para fazer o baldrame e construir aquele alicerce, que é quando a gente olha para o chão, aquele desenho, não é? Da futura casa, para somente depois começar a edificar, a construir, assentar os tijolos, levantar as paredes, não é? Então há um processo, depois vem a laje, não é? Aí temos que nos preocuparmos com toda a parte hidráulica desta casa, não é? Então veja que vai demandar tempo, vai demandar um processo, dedicação, esforço. Aí, depois disso, vamos pensar no reboco destas paredes, não é? Para depois fazer a parte elétrica, a tomada aqui, a fiação lá e tal. Vamos pensar na colocação de pisos, dos azulejos, revestimentos desta casa, para depois, no final, fazer a pintura. Então perceba que não dá para queimar etapas. Eu não consigo rebocar a parede sem que ela esteja levantada. Eu não consigo pintá-la sem que esteja rebocada. Eu não consigo fazer uma coisa sem que outra antes esteja feita. Então aqui nós temos um raciocínio fechado em termos no sentido de construir alguma coisa, construindo o futuro. O futuro eu construo outro. O futuro a Deus pertence. O futuro pertence a você. O que é que nós somos hoje, meu querido e minha querida, se não apenas o reflexo, a consequência do que aconteceu ontem? Tudo que fizemos até ontem nos trouxe até aqui. Portanto, somos fruto, somos consequência de nossas ações do passado. E o nosso futuro vai depender das ações no presente. Conectar Terapias, muito bom dia. Obrigado pela participação, aí também divulgando, né? Gostei do Stories que você fez ontem. Muito obrigado, tá? Bem, então, esta questão é muito importante frisarmos quando pensamos em construir o nosso futuro. Há certas coisas, certas etapas, certos degraus que são inevitáveis. Às vezes queremos pular um degrau, subir 2 degraus desta escada de construção, digamos assim, e até conseguimos se abrirmos bem a perna, mas não adianta, uma hora ou outra eu vou ter que voltar naquele degrau que eu pulei, porque é preciso galgar dentro de cada etapa, de cada processo. Assim é construir o nosso futuro. Eu vou trazer outro exemplo, aparentemente banal, mas para entendermos então a construção desse futuro quando falamos de um filho. Quando falamos de um filho, por exemplo, vamos imaginar um casal e que pretende ter um filho. Não podemos deixar a nossa laranja para Deus descascar. Não é? Conectar Terapias? A Jussara pergunta. É verdade, é verdade. Aliás, no final da live, se eu me lembrar, vou falar sobre isso. A história da laranja, Jussara, Conectar Terapias, a Nutri Ellen também, que estava ontem, enfim... Rendeu demais o dia todo o que aquela laranja de ontem rendeu, foi algo assim espetacular. Então, obrigado pela participação de todos. Eu imaginei que eu estava aqui devagando sozinho, que ninguém acreditaria em mim quando eu disse que tem gente que não chupa laranja porque tem preguiça de descascar. Mas não, é fato. Aí eu fui constatando que é fato. Muitos pais desesperados, muitas pessoas, meu Deus, não chupa laranja porque não quer descascar, tem preguiça de descascar. Olha só que absurdo, né? Muito bem, então vamos lá. Eu quero um filho. Vamos pensar, parece rotineiro, mas vamos pensar em todo o processo necessário. E percebamos que não dá para queimar etapas. Quando eu falo queimar etapas, nós estamos falando em todos os degraus necessários, cada processo necessário para construir isso que desejamos. E na nossa vida não haverá de ser diferente. O problema é que muita gente desiste no meio do caminho, porque o caminho é longo, não é? E penoso. Nunca eu disse que é fácil, né? E que é simples. Vai demandar dedicação, sim. Então, filho, nós temos então no primeiro momento a concepção, não é? Ricardo também, muito bom dia. Depois nós temos todo o processo da gravidez, não é? Nós temos que fazer o pré-natal, a mulher tem que cuidar de si, evidentemente, fazer o pré-natal, ir ao médico mensalmente para cuidar daquilo, olhar o processo, a evolução daquela gravidez, acompanhar, depois temos o parto, não é?
aquela alegria com o surgimento da criança, o nascimento de uma criança, os cuidados com o bebê, né? Não vou nem me aprofundar aqui depois, quando esse bebê vai crescendo, todo o processo de desenvolvimento psicossexual, a castração, tá, os cuidados com a transição edipiana. Eu não vou trazer essa questão aqui, mas para que os leigos entendam, não é? Também temos a questão da criação, da educação, a educação que vamos dar aos filhos, a maneira que vamos tratá-los, a maneira que queremos conduzi-los, passando a eles nossos valores, nossas crenças. E aqui cabe uma ressalva, e para ficar muito claro isso, e me proponho a debater com quem quer que seja cátedra de qualquer assunto, a escola não tem que se intrometer na educação dos filhos, tem que se preocupar com a escolarização. E eu falo também enquanto professor, a escola que se mete, o professor que se mete na educação do filho, está tentando doutrinar, tentando passar a ele uma ideologia sua, valores seus, e isso cabe à família. É a família, ou rasguemos toda a historicidade da psicanálise. A família é a responsável por educar, por passar os seus valores, suas crenças, o respeito ao idoso, respeito à sociedade, respeito às leis, às normas, respeito aos colegas, respeito aos professores. Não cabe à escola intrometer-se em questões, principalmente naquilo que está tentando interferir hoje, dizendo: você nasceu sem sexo. Esse é o maior do cúmulo dos absurdos de todos, e eu repito, me proponho aqui a debater isso com qualquer especialista da ideologia que seja. Isso está me revoltando demais, porque vem contra todo e qualquer princípio da psicologia, da psicanálise, principalmente da estrutura familiar, que é o berço. Então, temos essa preocupação constante, permanente em educar, em dar a melhor criação. Criar os filhos é provê-lo daquilo que é necessário, é provê-lo da estrutura, da segurança, da roupinha, da comida e tudo mais. Isso é criação. Educar é difícil, é castrar, é ensinar, é impor limites, é normas e assim por diante. Então nós temos que, olha o processo. Não é fácil, é uma missão complexa, e é por isso que muitos pais, infelizmente, não matriculam seus filhos nas escolas, mas despejam essas crianças nas escolas, delegando à escola e aos professores e todos que lá estão a responsabilidade de educar. Escola não educa, escola escolariza. Ponto final. E qualquer teórico que venha dizer o contrário está passando questão ideológica. Escola escolariza. Esta é a responsabilidade da escola. A educação cabe à família, aos pais. Eu estou falando da construção do seu filho. Entende? Porque muita gente se omite as suas lives enobrecem minhas manhãs. Perfeito. Obrigado, Érica. Jussara, propiciar aos filhos um ambiente suficientemente bom é responsabilidade dos pais. Exatamente. A Jussara está aqui trazendo um linguajar winnicottiano, não é, Jussara? E é verdade. Eu tenho que ter cuidado aqui para não me aprofundar nos conceitos da psicanálise, porque esse momento é um momento mais descontraído, digamos assim, onde o cidadão, o professor está falando, e não, eu procuro tentar não ser o psicanalista. Se me aprofundar em alguns conceitos, evidentemente, talvez a maioria não consiga entender, não é? Então nós temos que nos preocuparmos com tudo isso, com essa condução, com a educação, com a castração, com a imposição de normas, regras, leis, limites, o legado da família e assim por diante, não é? Aí vem a adolescência, aquela fase que a gente chama de aborrecência, não é? Então, nós temos que estar preparados para enfrentar todo este processo, não é? Aí vem a refenda, o adolescente, o pré-adulto, aquele que está se adultizando, ele vai transformar-se em adulto e vai deixar o ninho. Meu Deus, será que estamos preparados para a síndrome do ninho vazio? Depois esses filhos alçarão voo, porque vão constituir a sua família para iniciar todo aquele processo pelo qual passamos e pelo qual ensinamos, pelo qual o educamos com valores e crenças. Não dá para queimar etapa. Uau! Então entendemos, compreendemos como que nós temos que fazer para construir uma casa.
construir, entre aspas, eu coloco aqui um filho, por exemplo, e para construir a minha vida? E para construir o meu futuro, meu querido, minha querida? Será que é levando mais ou menos? Será que é na base do se Deus quiser tudo vai dar certo? Certamente não é. Certamente demanda planejamento. Demanda empenho, dedicação, esforço e predisposição para não queimar etapas. Olha, um degrau por vez, um degrau a cada momento. Então, o que é que eu quero? Eu tenho que entender o que é que eu quero. Como que eu vou planejar isso que eu quero? Então, eu quero me tornar um psicanalista, por exemplo. Então, como planejar isso? Ora, eu vou investigar, eu vou estudar, vou entender que tem a instituição tal, tem a IPC, a Escola de Psicanálise de Curitiba, na qual eu sou professor, e eu indico, não é? Então eu entendo, eu conheço a estrutura desta escola, conheço o corpo docente, eu conheço a metodologia, conheço alguns professores, me simpatizo, me afinizo com eles, né? Alguns psicanalistas, e eu decido então fazer. Estou planejando, depois eu vou executar este processo. Eu estou falando psicanalista porque eu sou psicanalista, evidentemente, mas pode ser qualquer profissão, pode ser engenheiro, advogado, pode ser um médico, pode ser um professor, enfim, qualquer profissão, um aviador, um piloto, não importa qualquer profissão. Eu tenho que focar. Lembre-se, para construir o meu futuro, construir minha profissão, construir um legado, construir um comércio, construir uma estrutura, construir qualquer coisa, vai depender de foco, de concentração e principalmente dedicação e esforço, muito empenho. Todo aquele processo que aprendemos nas aulas básicas do empreendedorismo, de calcular riscos e assim por diante, não é? Então, nós temos que aprender a enfrentar essas adversidades, porque não é fácil. Para fazer uma faculdade, porque eu não faço faculdade, Deus o livre, é muito trabalho, é muita tarefa, são noites e noites, são muitos seminários, muitos estágios, eu vou ter que ficar algumas noites acordado, depois tem o TCC e tenho... Ué, então eu estou fugindo do caminho? Do percurso? Eu não quero enfrentar estes desafios, né? Eu não quero etapa por etapa, tal qual é necessário na construção de uma casa, na construção, eu coloco entre aspas aqui, o filho, não é? Então, nós temos também no que é que eu vou acreditar. Olha então agora falando das questões da educação do filho de novo. No que é que eu vou acreditar para a construção do meu futuro? Que eu vou ficar dependendo do outro, ou eu decido eu mais eu por mim? E aqui é uma questão muito importante. De que maneira eu estou sendo idiotizado, doutrinado ou ensinado? O outro tem que fazer por mim? Você é pobre, então o outro tem que prover você. Você é de tal grupo assim, então merece uma proteção especial para... Nananina, não construir nada. Ficarei dependente. Nós temos que trazer aqui as questões práticas. É você por você, meu caro. Porque se eu ficar na dependência desse outro, eu estarei executando, fazendo somente o que o outro determina, me permite dentro daquela limitação, não sairei do lugar. Ficarei patinando na maionese. Então eu tenho que ser eu por mim mesmo. Por quê? Porque muitos conseguiram, muitos conseguem. E aquelas 3 perguntas básicas que eu haveria de sempre trazer nas lives. É possível? Sim. Outras pessoas já conseguiram? Sim. Depende de mim? Sim. Ora, então, nada nem ninguém vai me impedir de conseguir. É preciso construir uma casa com bases sólidas para não correr o risco de desabar futuramente. Exatamente, aproveitando comentar Gleide também. Bem, me parece que é uma passagem, quando aconteceu um casamento, o padre, eu não sei se em outras religiões tem isso, mas o padre, ao ler o evangelho, para falar o que a Jussara falou aqui, não é? O evangelho fala alguma coisa assim,
construiu a casa sobre areia, uma casa linda, maravilhosa, chique, tal, aquela coisa, né? Mas veio a chuva e a casa foi embora. E aquela outra casa simples, humilde, construída sobre rocha, veio a tempestade e a casa permaneceu. Então isso mostra este processo de construção: solidez, planejamento, alicerce, base. E a base, minha base sempre foi a família. A sua base sempre foi. E assim o será. Se destruirmos esta base, este alicerce jamais será edificado. Pode até ficar uma coisa bonitinha, aparentemente bonita, mas é só por fora. Não há uma base, não há valor, crença, convicção, legado, aquela coisa, a essência do seguir o vovô, o papai e assim por diante, que muitos hoje chamam de careta, não é? Então, o que eu vou defender para levar adiante esse meu projeto? Quais são as coisas que eu vou defender, minhas convicções, quais serão minhas crenças? O que é que eu vou sair por aí em defesa do quê? Porque tudo isso vai determinar este network, vai determinar as relações com quais pessoas vou conviver. Ontem, aqui, vocês trouxeram uma questão da convivência. Se eu estiver com pessoas que pensam A, eu serei uma pessoa A. Se eu estiver com pessoas negativistas, serei negativista. Se eu estiver com pessoas, não vai dar certo, ai meu Deus do céu, sabe aquela hienazinha? É assim que eu serei. Se eu estiver com pessoas que defendem valores cristãos, por exemplo, assim eu serei. Se eu estiver com pessoas, percebe? Então, tudo isso é fundamental para construir o meu futuro. Meu futuro será apenas consequência disso hoje. Nossa, Narciso, como você complica? Não complico. É isso. E ponto final. Qualquer outra teoria bonitinha de salinha de ar-condicionado é mentira. Não funciona. Não funciona. Porque a vida não é fácil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é simples fazer uma faculdade e pegar o canudo lá adiante? Quem disse que é simples construir e edificar uma casa sólida? Quem diz que é fácil empreender, montar um comércio, montar uma indústria, começar do zero? Hoje é fácil olhar, e aí eu me revolto de novo, olhar para um empresário bem-sucedido, por exemplo, olharam agora, e chamaram de mercenário, disso, daquilo, tal, todas essas merdas que falam hoje em dia, não é? Mas não param para pensar, como foi que aquele cara começou? De repente vendendo pedrinhas na rua, como eu trouxe o exemplo ontem, de repente comendo um pão que o diabo amassou, noites e noites em claro, anos e anos a fio para edificar aquilo, para construir toda a sua estrutura, depois é fácil dizer, olha lá, aproveitador. Como eu trouxe esses dias aí dizendo que o empresário é vagabundo, quem entra... Meu Deus do céu. Percebe que com quais pessoas você vai conviver? Crescendo com ódio do empregador, com ódio do cristão, com ódio da família, com ódio de valores, da ética, da moral. O que é que você vai ser, meu amigo, minha amiga? Está na cara o que você vai ser. E depois adiante, sou azarado, a vida não deu certo. Vai ser amigo da Iana Lippe. Não é? Então, com quem eu vou me relacionar? Ontem minhas amigas aqui trouxeram basicamente isso na live quando falamos das laranjas, não é? Isso é muito claro. O meu ciclo, o meu convívio, minha crença, meu valor, tudo isso vai determinar o meu futuro. Não é coincidência, não é sorte, não é. O Rodrigo diz que é sorte. Olha só, juntos falamos aqui. Não é sorte. O empresário bem-sucedido não é sorte. O professor bem-sucedido não é sorte. O psicanalista bem-sucedido, e eu me permito dizer que sou bem-sucedido, tenho uma agenda cheia, eu trabalho numa boa instituição, tenho ótimos amigos, excelente network, excelentes relacionamentos, não é sorte. Não é sorte.
né? São várias faculdades, várias especializações, várias pós-graduações, e o estudo é permanente, a evolução é permanente, não é sorte, não é? Então, nós temos que entender isso. Tudo é apenas consequência. Bom, eu até anotei aqui, né? Eu estou disposto a descascar minha laranja, já que pegamos o gancho de ontem? Ou vou querer ainda continuar desejando que o outro descasque a minha laranja? Até quanto tempo? Até quando o outro vai descascar a minha laranja? E vem me trazer o peixinho pronto. E vem me trazer a comidinha pronta. E vem me trazer o remedinho pronto. Não, não, pelo amor de Deus. Eu tenho que construir por mim, para que eu tenha dignidade, autorrespeito, autovaloração, autoconhecimento, autorrealização, sem essa dependência, né? Sem permitir que incutam em nossas cabeças que eu dependo de planos, de ações. Não, não é verdade. Porque assim sendo, me mantenho nisso. Nós estamos vendo a situação de miserabilidade em alguns lugares, pessoas submetidas ao extremo sofrimento e privações, que depois agradecem ao mísero prato de comida, como servos, como os escravos dependentes, porque foram aprisionados dentro de tudo isso que eu proponho libertação, libertarmos-nos disso, porque todos são capazes. E temos muitas e muitas e muitas histórias que comprovam isso. Ontem, quando eu trouxe aquele caso, aquele rapaz, que com duas pedrinhas achadas ali, que ele negociou e no final do dia tinha quase 100 reais. Já descasquei tantas laranjas para os outros? Pois é, eu também. Aliás, o psicanalista vai descascar muito laranja, mas aí são ossos do ofício, né? Então, o que eu pretendo construir, não é? E se eu estou disposto a percorrer esse caminho? São as perguntas que temos que nos fazer, são os questionamentos que temos que nos fazer, e as respostas haverão de estar dentro de nós. E as respostas virão de acordo com tudo isso que eu falei. Minhas crenças, meus valores, a minha família, a minha educação, a escolarização, evidentemente. Nós temos que ser muito francos e objetivos. Não estou aqui para massagear o ego de ninguém, ou para mentir, ou para fingir, né? Ou para me calar diante daquilo que está brutalmente errado. Como eu tenho trazido aqui nas lives nesses últimos dias, nós não podemos mantermos-nos neste mundo de fantasia. Nós temos que nos aproximarmos cada vez mais do nosso eu real, da nossa essência, ou seja, realidade. A realidade dói, por isso que muitos fogem. A realidade é difícil, por isso que muitos fogem, criando redomas e vivendo nesta fantasia. Não é? Agora, é claro, se eu vivo em fantasia permanente, há algum transtorno, há algum distúrbio, evidentemente, porque eu não quero enfrentar a realidade e eu maquio essa realidade, distorço fatos, distorço a verdade para acreditar naquilo, a fim de não enfrentar a realidade. Viver na fantasia. Como será o meu futuro? Consequência de tudo isso. Tá bom? Então, foque, meu querido. Focar naquilo que eu quero construir. Estudar, entender, não é? Eu quero fazer direito, por exemplo. Ora, claro, é um direito que você tem. É um direito que você tem que fazer direito. Mas antes de fazer isso, interesse-se, estude sobre direito, entenda como vai atuar um advogado, quais são as áreas civil, criminal, trabalhista, previdenciária, não importa, quais são as áreas, quais são as especializações, ciente de que eu terei que ler muito, entender da Constituição, entender de normas, de jurisprudência, estou disposto a enfrentar isso? Não estou disposto porque eu não gosto de ler. Então, descarte o direito, descarte as profissões da área de saúde mental, porque temos que ler muito. Só de Freud são 24 volumes. Aí vem Lacan com seus seminários, Winnicott, Zimmer, tantos outros, temos que ler muito. Então desista. Nós temos que planejar, entender, estudar.
para entender como eu serei lá adiante, quais são as coisas que eu vou querer fazer e com as quais eu me identifico. Será uma construção, será como trouxe Jussara aqui, de uma casa, por mais bonita que apareça por fora, mas sobre areia. Primeira tempestade, a casa vai ruir, porque não tem alicerce, não tem base. É um direito fazer direito, mas faça direito, é verdade. Então, meu querido e minha querida, é basicamente isso a live de hoje, a nossa mensagem é basicamente essa. Para construir um futuro é preciso solidez no presente. Muitas questões precisam ser trazidas. Uma educação frágil, uma estrutura frágil, cheia de dúvidas, cheia de você tem direito, tem direito, tem direito, tem direito, só entupindo de direito, 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 as nossas crianças e adolescentes não saberão conquistar, não saberão brigar, lutar, sair à luta, porque entenderão que, eu tenho direito. Entendeu a diferença? Grande beijo para você, ótimo dia!